1852, o Papa Pio IX aprovou as aparições de La Salette e deu como verdadeiras as suas mensagens. A aprovação foi, podemos dizer, confirmada por Leão XIII e São João Paulo II. O grande São João Paulo II costumava chamar La Salette o coração das profecias de Maria. Vamos à mensagem. Primeiro, escutem isto. Os sacerdotes, ministros de meu filho, os sacerdotes, por causa da sua vida má, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, o amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam a vingança e a vingança pende sobre suas cabeças. Nossa Senhora falando a Melânia. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e más vidas crucificam meu filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e atraem vingança, e eis que a vingança está às suas portas, porque já não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão para o povo. Já não há almas generosas, já não há ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao Eterno pelo mundo. A primeira parte da mensagem já é estarrecedora. E quando eu vou fazer uns paralelos, quando lá em Garabandal, 120 anos mais tarde, 1846, 1965, no final, São Miguel traz do céu de Nossa Senhora a denúncia de que a vida dos sacerdotes irá declinar em muito. E nós vimos na sequência toda a engenharia que foi feita em diversos campos do mundo para encher os seminários, para colonizar os seminários, para literalmente tomar de assalto os seminários de homossexuais. A coisa é dolorosa. A verdade é uma só, que se lotou os seminários durante um período longo de homossexuais. Isto é fato, novidade nenhuma. O que levou a uma consequente deploração na sequência. Uma vida impura, impúdica, que trouxe o preço que a igreja está pagando nesses últimos tempos. As literaturas mais sérias sabem que isso foi trabalhado pelo inimigo com instrumentos muito eficazes que foram disseminando o mundo afora, a cultura da pseudo-tolerância, da falsa compreensão, da incapacidade fomentando a incapacidade de olhar a realidade, de pôr os filtros e as peneiras necessárias. A verdade é que o quadro a que se chegou num determinado momento, foi um quadro crítico. Temos muitos sacerdotes santos, muitos sacerdotes puros, muitos sacerdotes humildes, muitos sacerdotes castos, muitos sacerdotes que vivem uma vida de santidade tremenda. E nós temos que olhar para eles, e temos que olhar para Santo Afonso, e temos que olhar para Santo Inácio de Loyola, temos que olhar para São João Maria Vianney, temos que olhar para São João Bosco, e São Padre Pio, e São José Maria Escrivá, e temos que olhar para Santo Antônio de Lisboa, de Pádua e Lisboa, que vão celebrar esses dias. Continua a mensagem: Deus
vai castigar de uma maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra, vai esgotar a sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males juntos. Escutem isto. Os chefes, os condutores do povo de Deus, descuraram a oração e a penitência. É claro que isso se cumpriu. E o demônio obscureceu as suas inteligências. Tornaram-se naquelas estrelas errantes que a antiga serpente arrastará com a sua cauda para os fazer perecer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos, entre as sociedades e entre as famílias. Espera, para um pouquinho. Só uma coisa, senão alguém vai me cobrar. Claro que, para além do erro na questão da pureza e da vida de castidade do clero, vieram outros, mas a porta de entrada é este. Uma vida que é vivida na impureza, depois vale tudo. Ponto. Agora, paremos aqui. Nossa Senhora, eu repito, Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos em todas as sociedades e em todas as famílias. A humanidade sofrerá apenas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos, Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se hão de suceder durante mais de 35 anos. Aqui as datas e os prazos precisam ser depois conciliados. Nunca o castigo é tão grande quanto quando Deus abandona o homem aos desejos do seu próprio coração. Quando ele deixa de suscitar arrependimento, contrição, quando ele deixa de dar luzes. Quando ele deixa que o homem percorra o seu próprio caminho, sem a sua mão paterna, entregue a sua carnalidade, entregue a sua pecaminosidade, entregue ao seu desvario. Vamos avançar um pouco mais. No ano de 1864, serão libertados do inferno Lúcifer com um grande número de demônios. Eles abolirão a fé pouco a pouco, mesmo nas pessoas consagradas a Deus. Irão cegá-las de tal forma que, salvo se elas forem abençoadas por uma graça especial, essas pessoas assimilarão o espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão completamente a fé e muitas almas se irão perder. Depois nós temos o advento da teologia da libertação, bem mais tarde, é verdade, mas um pouco na linha do que aconteceu com o encharcamento dos seminários, de candidatos ao sacerdócio com a ferida do homossexualismo, nós vamos ter junto, e aqui é o inimigo de Deus operando o tempo inteiro, a politização da escritura. Nós vamos ter a tentativa de transformar a teologia católica e a Santa Igreja em um instrumento de domínio e de operacionalização do pensamento marxista. Isso vai acontecer mais de uma vez, infiltrando, minando, infiltrando, minando, infiltrando, minando, e uma pseudo-teologia que vai se utilizar de uma ferramenta de pensamento ateu, vai se imiscuir no interior, no seio do ensinamento dos futuros sacerdotes, e vai produzir uma fratura na espinha dorsal dessa formação, preparando futuros, praticamente, sacerdotes descrentes, sem vida sobrenatural, sem solidez, sem vida penitencial, sem vida sobrenatural. Quando muito alguma coisa nós vamos ver, de condutores de comunidade, ou de bons administradores, ou de alguma coisa assim. Mas não com uma vida sobrenatural, incendiária do amor de Deus, como se espera de um sacerdote. Que o inimigo esteja operando o tempo inteiro, estamos já mais do que esclarecidos disso. Os livros maus, a sétima parte da mensagem. Os livros maus abundarão na terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal por tudo que seja serviço de Deus.
e terão um enorme poder sobre a natureza. Haverá igrejas dedicadas ao culto desses espíritos. Certas pessoas serão transportadas de um a outro lugar por esses maus espíritos e até sacerdotes, porque eles não serão conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, de caridade, de zelo pela glória de Deus. Em algumas ocasiões, os mortos e os justos serão trazidos de volta à vida, isto é, esses mortos tomarão a aparência das almas justas que viveram na terra para melhor seduzir os homens. Esses ditos mortos ressuscitados não serão mais do que o demônio sob as suas figuras, e pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando quer a existência do céu, quer ainda a existência das almas dos condenados. Todas essas almas aparecerão como que unidas aos seus corpos, e serão vistos por toda a parte prodígios extraordinários, porque a fé verdadeira se extinguiu e a falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da igreja que se tenham apenas dedicado a acumular riquezas e salvaguardar a sua autoridade e a dominar com orgulho. Ela avança. Eu sei que eu já avisei no início, a mensagem é forte, o teor é muito forte. O vigário do meu filho terá muito o que sofrer, porque por um tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas. A igreja terá uma crise medonha, esquecida a santa fé de Deus. Cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo e ser superior aos seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e justiça serão calcadas aos pés. Só se verão homicídios, ódios, inveja, mentira e discórdia sem amor pela pátria e pela família. Aqui nós estamos falando de nova ordem mundial. Profecia cumprida, se cumprindo. Nona parte, o Santo Padre sofrerá muito, estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. Os malvados atentarão muitas vezes contra a sua vida sem poder pôr fim aos seus dias. Nem ele, porém, nem o seu sucessor, nota escrita por Melania à margem de seu exemplar, que não reinará por muito tempo, verão o triunfo da Igreja de Deus. Aí estamos falando de Pio IX. A 10ª parte. Todos os governantes civis terão o mesmo plano. Será o de abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. Então, é profecia cumprida em parte e em cumprimento na outra ou não? Mais uma vez, eu vou repetir. Todos os governantes civis terão o mesmo plano, que será o de abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. Meus caros, o que temos diante de nossos olhos? Que o triunfo de Deus, através do Imaculado Coração da Virgem Maria, virá do alto, e a profecia de Coríntios vai se cumprir? É claro. Nós estamos só fazendo o desenho, fazendo o alinhamento do que está acontecendo no momento, como cumprimento das profecias de La Salette. O tema é o fim dos tempos. O que ensinam Nossa Senhora e os santos? Tá bem? Fique muito claro isto. As profecias estão diante de nós, estão sendo cumpridas. O surgimento de um poder global com um falso Messias que prerrogará a si mesmo a identidade de unificador das nações e daquele que irá trazer o que Nosso Senhor não trouxe. A carta aos Tessalonicenses, a profecia aos Tessalonicenses está ali. Pare e leia com calma, com prudência, junto a todo o ensinamento da igreja. Um só governo para abolir a fé católica e exterminar
a civilização judaico-cristã. Isso é 1846. No ano de 1865 será vista a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja estarão putrefatas e o demônio se converterá no rei dos corações. Que os que estão à frente das comunidades religiosas vigiem as pessoas que irão receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas dadas ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres da carne estarão espalhados por toda a terra. Aconteceu.